A partir de agora, apresentamos uma experiência em sonho sobre o Facebook. Experiência que Deus concedeu ao irmão Josenildo, da IPFD do Baixo Tocantins, do estado do Pará. A paz do Senhor a todos os irmãos em Cristo Jesus, todos os irmãos da IPFD e também de outros ministérios. Aqui quem está falando é o irmão Josenildo, da IPFD do Baixo Tocantins, estado do Pará, irmãos. Estou aqui para relatar uma visão que eu tive há alguns meses atrás. Mas antes de eu contar a visão, eu quero ler um versículo da palavra de Deus que está na segunda carta aos Coríntios, capítulo 11, versículo 3. Mas temo que, assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, assim também sejam de alguma sorte corrompidos os vossos sentidos e se apartem da simplicidade que há em Cristo Jesus. Irmãos, essa visão já faz uns meses que eu tive ela. Eu estava em casa aqui no Baixo Tocantins, onde eu moro. Eu estava olhando o Google, eu vi uma postagem no Google e eu comecei a ler aquela postagem. Aquela postagem eu não estou lembrado qual era o assunto sobre o qual estava escrito naquela postagem, mas porém não era coisa ruim, não falava sobre coisas ruins. E por causa disso eu continuei lendo e li até o final daquela postagem escrita, porque eu não sabia qual era a fonte pela qual tinha sido postada, pela qual tinha vindo aquela postagem e sido postada no Google, pois no começo da postagem não estava escrito, não havia nenhuma mensagem de onde viera aquela postagem, qual teria sido a fonte dela. E no final daquela postagem, logo abaixo da postagem, estavam o símbolo do WhatsApp e o símbolo do Facebook, que são redes sociais. E logo no lado do símbolo do Facebook estava escrito: enviado pelo Facebook, ou enviado do Facebook. Era exatamente isso, enviado do Facebook. E quando eu vi essa mensagem, que aquela postagem foi enviado do Facebook, ou foi postada por alguém que tem Facebook, eu fiquei temeroso e eu cliquei rapidamente na tecla do celular umas 3 ou 4 vezes para sair daquela postagem. Por quê? Porque nós da IPFD, todos nós sabemos que as redes sociais e o Facebook, que é rede social também, é condenável diante de Deus. E nós não as utilizamos por causa disso, porque Deus não se agrada. Deus já falou e revelou que não é para a igreja utilizar. E por isso, rapidamente eu cliquei para sair logo daquela postagem. E também logo apaguei a tela do celular. Eu estava deitado na minha rede. Coloquei o celular em cima de mim, fechei os olhos e comecei a orar, pedindo a misericórdia de Deus, também pedindo perdão para Deus, por causa que eu tinha lido aquela postagem, pedindo a Deus que me perdoasse. E de olhos fechados, de repente eu vi um demônio me olhando dentro do quarto. Aquele demônio tinha a face de ser humano. As mãos daquele demônio eram mãos de urso. As garras dele eram unhas de urso. E a pele dele era a pele de leopardo. Porém, quando eu vi aquele demônio me olhando, eu fiquei paralisado. Não consegui me mover e também não consegui falar. Fiquei mudo e fiquei, ao ver aquele demônio, eu não podendo falar e nem podendo me movimentar, eu disse no meu pensamento para aquele demônio: tu não é maior do que o sangue de Jesus. Eu disse isso no meu pensamento, repreendendo aquele demônio. E naquele mesmo instante, aquele demônio desapareceu. Eu não queria contar. Eu já fiz uma postagem, uma live, e postei no meu canal. E saiu com muita interferência no áudio. Por isso eu estou aqui gravando para fazer uma nova postagem,
para que saia mais claramente. Eu não quis contar o testemunho no dia 22, lá no Bujaru, no dia 22 do mês de julho de 2025. Eu tive a oportunidade, mas não quis contar. Lá no dia 25, em Salvaterra, também na festividade da IPFD, lá em Salvaterra, no Marajó, eu também não quis contar, mas senti que tenho que contar, que tinha que contar e que era necessário eu contar esta visão, mesmo eu não querendo, mas assim mesmo eu estou aqui contando. E eu todos esses dias pensando sobre esta visão e analisando, e eu vim a entender que o motivo desta visão, o que Deus quer falar através desta visão, é que os demônios, eles têm legalidade para agirem, operarem e trabalharem dentro dos lares, porque eles têm liberdade para isso. E eles também recebem legalidade para entrar dentro dos lares, colocarem o mal e colocarem enfermidades na vida dessas pessoas que utilizam as redes sociais. E aquele demônio é um demônio do Facebook, é um demônio das redes sociais, porque as redes sociais ela é comandada por legiões. Então esse é um demônio de uma das legiões das redes sociais, que comandam as redes sociais. E não somente isso, não é somente colocando mal, colocando enfermidade, mas ele vem trazendo a infidelidade conjugal, porque eu acredito que não tenha um casal, até mesmo nas igrejas evangélicas, que utilize o Facebook ou que tenha o Facebook, que o seu cônjuge seja fiel à sua esposa, que a esposa seja fiel ao seu marido. Não existe, nem mesmo no meio evangélico, nem mesmo na vida daqueles que se dizem crentes em Cristo, quanto mais naqueles que nem se dizem de Deus. Então esses demônios também eles têm agido para colocar a infidelidade conjugal. As pessoas têm pendido para a infidelidade conjugal, e não somente para isso. Ele tem colocado o adultério, tem colocado a prostituição no meio do casal e a separação no relacionamento dos cônjuges que Deus tem unido. Então eu acredito que Deus, é isso que Deus quer falar, é um despertamento para nós. Porque quantos e quantos não vê uma postagem e a gente não sabe às vezes de onde procede, qual é a fonte da postagem. Eu não sabia, porque estava só lá no final da postagem a mensagem, que a fonte daquela postagem eram as redes sociais. E eu não sabia. Mas é um despertamento sim para nós. E esta minha visão, são estas minhas palavras. Eu agradeço muito esta rica oportunidade. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus Cristo, em nome de Jesus.